Fala aí, turma, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar de Figma, né? Vai ser uma aula super básica para você que está dando os primeiros passos aqui nessa plataforma, né? A plataforma mais utilizada aí para prototipação, criação de interfaces e muito mais, tá? Então vamos lá, vamos partir do pressuposto aqui que você não tem nem conta no Figma. O que você tem que fazer? Claro, baixar o Figma, criar uma conta aqui e, cara, isso não tem segredo nenhum, tá? É só acessar aqui o site, fazer a conta e ser feliz, beleza? Aqui dentro do Figma, né, depois que você baixar, instalar e tudo mais, o que a gente vai fazer é a parte de aprender aqui a falar um pouquinho sobre a interface, sobre cada funcionalidade, para você começar a criar os seus primeiros projetos, tá? Então, assim, a melhor forma de você estudar uma ferramenta é você praticando, tá? Então, uma das coisas que eu recomendo é você clonar interfaces, criar qualquer tipo de coisa. Viu uma referência aqui, por exemplo, no site do Figma mesmo, viu esse texto aqui dessa forma, tenta reproduzir no Figma. Viu essa seção aqui desse site, tenta reproduzir no Figma, sabe? Então, essa é uma boa forma aí de você aprender a ferramenta. Você tem que colocar a mão na massa. Só assistir a aula aqui, somente olhar, ver eu falando aqui as funcionalidades, não vai fazer você aprender. Você tem que colocar a mão na massa para realmente você absorver. E quanto mais repetição, né, você fizer, melhor, mais rápido você vai aprender a ferramenta, beleza? Claro que para você fazer uma coisa funcional, algo que é um projeto mesmo, você precisa também de, claro, todas as boas práticas e fundamentos de design, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira coisa que você tem que entender é a interface do Figma, né? Onde estão as ferramentas, o que você precisa, qual que é a lógica aqui dentro da ferramenta, né? Primeiro de tudo, vamos começar de cima para baixo, né? Aqui a gente tem a home, né? Eu não quero entrar porque, cara, tem muitos projetos meus aqui que eu não posso mostrar ainda, então não vou mostrar. Aqui nesse globinho aqui é a parte de community, né? Ou seja, você mesmo aí, você pode subir qualquer arquivo aqui para o community, né? Que é uma área aqui onde criadores disponibilizam ali arquivos de Figma para as pessoas clonarem, para as pessoas obterem uma cópia, tá? Então aqui, cara, utilizem isso aqui para explorar também, tá? Destrinchem, peguem um design aqui pronto, por exemplo, vou pegar essa landing page aqui, essa é paga, né? Deixa eu pegar alguma gratuita aqui, né? Deixa eu ver, será que tem alguma gratuita? Pode ser esse aqui mesmo, ó, né? Pegar alguma, vou abrir aqui no Figma, tá? Deixa ela abrir aqui e a gente já mostra na prática, né? Então assim, tu vai, cara, explorar muito o community, tá? E vai entender como os designers utilizaram ali as ferramentas do Figma, a composição e tudo mais, para criar aquele design em si, tá? Então tu pode vir aqui, ó, pode editar, pode ver como foi feito, pode copiar e tudo mais, tá? Copiar não, né? Tipo assim, só para estudo, tá? Mas é isso. Então, vamos lá. Começando aqui, então, né, a gente tem as abas, né? Aqui você pode criar mais um projeto, né? E esse FigJam é um outro recurso aqui do Figma, né? Mais voltado para a parte de dinâmicas, documentações e tudo mais, tá? Então, é isso. De cima para baixo aqui agora, a gente tem aqui as ferramentas, né? Aqui a gente tem opções, então, cara, bastante opções aqui pra gente explorar e conhecer, né? Nem eu sei tudo, falar pra vocês, 4 anos aqui trabalhando somente com essa ferramenta, eu nem sei tudo que tem aqui ainda, tá? E constantemente o Figma vai atualizando, né? Então sempre entra novidades e tudo mais. Inclusive acabou de atualizar, né? Aqui em junho, né? Agora atualizou, né? Trouxe esses recursos de Dev Mode e um monte de coisa aqui ainda, né? Mas é isso. Aqui a gente tem outras ferramentas, como por exemplo, se a gente segurar clicado aqui, né, a gente pode escolher a Move ou a Scale, né? A Move, quando a gente tem algum elemento, basicamente a gente vai clicar em cima, a gente consegue selecionar esse elemento e arrastar para nossa artboard aqui, para nossa área, né? Toda essa área aqui é chamada de artboard, tá? Aqui a gente consegue ver todo o nosso design, interagir e tudo mais, tá? Aqui a gente tem a parte do scale, né? Então tem os atalhos também que você já pode ir pegando, tá? Então, por exemplo, aqui nas ferramentas ele dá o atalho aqui do lado. Então o V e o K muda de tipo de
de, de seleção, né? Então aqui, ó, olha só como é que ficou o meu cursor do mouse, tá? A ferramenta Scale, essa aqui, né? Ela faz o quê? Escalona o componente aqui mantendo as proporções, olha só, tá? Se eu pegar a Move, olha o que acontece, ó. Eu posso mover de forma livre, assim, né? Os elementos, tá? Do lado a gente tem Frame. O que é os frames, ó? Ao selecionar os frames, a gente já tem aqui várias pré-definições, tá? Os frames são como se fossem nossas telas, né? Então, vou pegar aqui uma tela de iPhone, por exemplo. Olha só, ele já vai trazer aqui a resolução, né? E sempre quando a gente seleciona um elemento, ele traz aqui as propriedades que a gente pode alterar, né? Então, tamanho, auto layout, grid, layers, cores, né? Efeitos e tudo mais, exportação, tudo aqui do lado, né? Então, todas as ferramentas, qualquer elemento que você for editar, né? Vai aparecer aqui do lado todas as opções, tá? Então, os frames servem exatamente como nossa tela, tá? Se a gente vai projetar um design para um iPhone 8, tá aqui o iPhone 8, a gente pode começar a projetar aqui dentro, né, o nosso design, tá? Jonas, quero fazer uma tela de desktop. O Figma já traz aqui algumas telas de desktop também. Uma das mais usadas que eu uso também é essa aqui de 1440, tá? De largura, tá? Mas você pode utilizar aí a resolução que você quiser, tá? Inclusive, você pode colocar aqui, ó, vou colocar uma tela Full HD 1920 por 1080, tá? Então aqui a gente tem uma tela Full HD, tá? A gente pode mexer aqui nos elementos aqui também, fechou? E, muito importante, você pode ter um frame dentro de outro, tá? Você pode ter outros frames aqui dentro. Deixa eu mudar a cor dele, olha só. Você pode ter outros frames dentro de frames. Se eu quiser colocar outro frame aqui dentro, posso também colocar outro frame, tá? A diferença dos frames e desse ícone aqui de retângulo, né? É que os frames funcionam mais ou menos como realmente uma tela, né? Todos os elementos... Ó, vou puxar pra... Aqui a gente tem um grande frame, né? Se eu colocar algum outro elemento aqui, pode ser um texto também. Deixa eu aumentar esse texto aqui para 100, né? E vou mudar a cor dele também. Se eu mudar eu consigo, por exemplo, colocar elementos dentro de frames, tá vendo? Quando eu coloco um elemento aqui dentro, perceba aqui nessa parte da esquerda aqui, né, que é onde tem a hierarquia aqui das nossas layers, né, que chama, e você consegue ver que esse componente aqui, ó, de texto, foi para dentro do meu frame, tá? Então, olha só, se eu colocar esse retângulo, ó, ele entrou dentro do meu frame. Se eu ocultar o frame, vai ocultar tudo, né, que tá dentro, tá? Então tem essa forma de hierarquia, tá? Já se eu pegar um elemento de retângulo aqui, né, essa ferramenta aqui em cima, né, a ferramenta de shapes, né, onde eu posso fazer qualquer forma que ele dá aqui já pra gente, né, posso fazer uma elipse, né, um círculo, etc. As coisas não entram dentro. Por exemplo, se eu botar um texto aqui, eu não consigo colocar ali dentro, ó, não acontece nada. Os dois ficam avulsos, né, digamos assim, os dois elementos, tá? Então os frames funcionam mais ou menos dessa forma aqui, tá? Vou deixar aqui isso aqui por enquanto, pra gente ir exemplificando, né? Então aqui a gente tem as ferramentas de shapes, né, as formas, né? A gente tem aqui ferramenta de caneta, então caneta é bem livre, né? Você pode segurar e fazer formas dessa maneira aqui, depois trocar cor, colocar cor, né? Se torna um vetor mesmo, né? Pode fazer segurando o Shift, olha só, olha o que acontece, ele não te deixa fazer, não te deixa livre assim, né? De você fazer esse movimento aqui, ó, quer ver, ó, sabe? Esse movimento mais livre com o Shift, ó, ele trava, ó, em 15 graus, tá? Então tem um macetezinho aí também nessa questão, tá? Então aqui você pode desenhar coisas utilizando a caneta. Tem o Pencil também que, cara, você desenha de forma livre aqui, mas eu praticamente nunca usei isso aqui, tá? É mais a caneta mesmo em alguns casos. Ferramentas de texto, né? Já mostrei pra vocês ali antes, né? Colocou aqui, né? E aí do lado aqui tem todas as propriedades, né? De texto que a gente tem para alterar, né? Posição, tamanho, layer, né? E tudo mais a gente já vai chegar nessa parte aí também, tá? E aqui do lado de texto a gente tem os recursos, né?
Então, componentes, né? Tudo de componente vai ficar para cá, vai entrar aqui que você tem, tá? No caso aqui eu tenho uma biblioteca, então já aparece vários componentes aqui. Se você não tem nada de componente criado, e a gente já vai ver o que é componente também, vai aparecer aqui. A gente tem essa ferramenta de hand aqui, né? De mão, ou seja, você pode só para você navegar aqui no arquivo. Digamos que você tenha 1000 telas aqui, né? Para você não clicar em nada, você só vai navegando mesmo com a mão. E do lado aqui a gente também tem a ferramenta de comentários, né? Então você, seu cliente, seu gestor, etc., pode vir aqui, né? Ou se você está trabalhando numa equipe com outros designers, vocês podem se comunicar dessa forma, né? Trocar texto, por exemplo, sabe? E aí a outra pessoa vai ver exatamente o seu comentário nessa parte aqui do design, tá? E ela pode vir aqui, ler, trocar uma ideia, você pode marcar pessoas, né? Então, pode vir aqui, marcar pessoas, né? Olha aqui, né? E a pessoa vai ser notificada e tudo mais, tá? E daí você pode resolver os comentários também, você pode fazer outras opções aqui e tudo mais, tá? Se você resolver, ele simplesmente some, né? Mas ele fica aqui, ó, nessa abinha aqui acho que dá pra configurar aqui, ó. Você pode escolher aqui os comentários e tudo mais, tá? Pode pesquisar também, enfim. Num projeto real, né, quando você tem a questão de aprovação, trabalhando no time, é só comentário em tudo que é lugar, né? Então, é basicamente isso. Você também tem essa opção aqui, ó, de você selecionar e aí colocar um comentário, tá? E aí fica toda essa... Quando a pessoa seleciona, fica tudo nessa área aqui. Então, digamos, eu quero mudar só essa área aqui. Daí você vai lá, seleciona, né, e coloca o comentário, tá? Aqui a gente tem nome, né? A gente tem, né? Você pode mudar o nome do arquivo aqui. Aqui a gente tem quantas pessoas estão no arquivo. A gente pode, inclusive, aqui no share, né? Compartilhar, tá? O Figma, ele tem essa forma de você compartilhar os arquivos, né? Então, que é muito massa. É só você vir aqui, copiar link ou adicionar as pessoas aqui, tá? Ou, se você quer publicar um item no Figma Community, é aqui, ó, Publish, tá? E aí você vai configurar tudo aqui, o seu arquivo para publicar lá no Figma Community, né? Lá naquele que eu mostrei antes, tá? Aqui tem algumas opções, né? A pessoa pode só ver as permissões, né? Uma forma bem simples aqui. E, pô, copiou o link aqui, pode... deixa eu abrir o navegador, pode vir aqui, colar, tá? E vai abrir o arquivo, tá? Então é bem massa para você enviar os arquivos pro seu cliente, aprovar e tudo mais, beleza? Aqui eu coloquei can edit, mas deixa eu colocar can view. Deixa eu ir lá, colocar em anônimo, tá? Coloquei em anônimo agora, que significa que eu não tenho conta, né? A pessoa pode ver mesmo sem conta, ó, tá? Então é isso, é bem interessante. Pode passar as páginas aqui também, pode colocar zoom, etc, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque isso que não é importante agora. Beleza? Aqui a gente tem o Dev Mode, tá? Para os desenvolvedores inspecionarem os elementos. Então, o Dev consegue ver aqui questão de espaçamento, consegue ver as propriedades dos elementos aqui para desenvolver, consegue puxar plugins, conectar com as ferramentas que eles desenvolvem e tudo mais, tá? Aqui ao lado a gente tem o botão Play, tá? Quando a gente quer rodar um protótipo, a gente clica aqui no Play e ele simplesmente vai abrir uma nova aba aqui com esse íconezinho de Play aqui. Significa que ele é um protótipo, né? Ele vai simular, olha só, já colocou dentro de um celular aqui porque eu estou com o iPhone 8 selecionado aqui, mas eu posso vir aqui e trocar para Mac, por exemplo. Olha só o que acontece. Vamos ver se ele vai trocar, eu tenho que atualizar. Trocou, ó. Tá vendo? Então é realmente o protótipo. Você pode, inclusive, depois, se der tempo eu mostro, né? Mas eu posso criar protótipo, criar realmente um fluxo aqui real, como se fosse um site real. Cliquei nesse botão, acontece o que, etc, né? Ligando os pontinhos, ó. Tá? Depois, se der tempo, eu posso passar isso para vocês também, né? É a parte de prototipação mesmo, beleza? Enfim, background dá pra mudar também, etc, tá? E aqui na aba design, né? É para você realmente criar todo o design, beleza? Aqui, deixa eu excluir todas essas páginas, tá? Deixa eu excluir todas essas páginas.
né, clicando aqui nesse íconezinho aqui, ele abre as pages, né? Então você pode organizar o seu arquivo aqui de várias formas, né? Você pode colocar por etapas de criação. Então, por exemplo, interface, aqui o wireframe, que é toda a parte da estrutura, aqui a parte da documentação, enfim. Existem boas práticas também para você definir, né, uma boa forma aqui de você organizar o arquivo e tudo mais, tá? Então, basicamente, ó, na page 1 ficou só esse aqui, na page 2 tem esses dois aqui, tá? É isto. Aqui ao lado, acho que a gente já passou tudo. Tem a parte das layers, como eu já comentei ali antes. E o interessante das layers aqui é você entender a ordem da hierarquia das layers, né? O componente que está embaixo, né, ele vai ficar atrás. Tá vendo aqui? O texto está atrás do shape. Se eu passar o texto para cima, né, arrastar para cima, o texto vem para cima, tá? Tem como você colocar ele enviar para trás e enviar para frente dessa forma aqui também, ó. Ou nos atalhos de conchetes, ó. Você joga para frente ou joga para trás, tá? Conchetes. Beleza? Aqui também você pode ver todos os atalhos, ó. Das coisas, né? Copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V, etc. Inclusive, uma boa prática para você descobrir os atalhos é você vir aqui na comunidade mesmo do Figma e pesquisar shortcut. Acho que é isso, tá? Vai abrir alguns arquivos aqui. Shortcut Figma, tá? Deixa eu pesquisar, Shortcut Figma. Ele mostra, ó, vários documentos assim com os principais atalhos, né, para você ir pegando ali, fazendo as coisas de uma forma mais rápida e mais ágil, né? Então, é isso. Bom, basicamente isso. Outra coisa, você pode renomear as coisas aqui, né? Então, vou colocar aqui tela, text, né, meu texto, sei lá, fundo, etc, né? Você pode ir brincando aqui através da hierarquia. Pensa assim também, se você tem 500 telas aqui, por exemplo, ó, tá? Você tem muitas telas, né? Você pode vir aqui pelo nome, ó, e quero selecionar só essa, ó, dá 2 cliques, ele leva para aquela tela também, tá? É uma forma de você navegar também pela interface aqui do Figma mesmo também, tá? E, cara, vamos lá. Vamos passar agora para a parte... tá. Outra coisa que eu esqueci de mostrar, quando você seleciona um arquivo, né? Seleciona qualquer elemento, etc. Aparecem algumas opções também aqui no meio, tá? Então, aqui a gente tem a opção... Por exemplo, se for um shape, tá? Se for um vetor, tá? Vai aparecer essa opçãozinha aqui, que é para você editar o objeto. Então, você clica, ó, aparece os pontinhos do vetor, você consegue selecionar e ficar de forma livre, assim. E também, claro, se você segurar o Shift, você tem aquele esquema, ou o Ctrl. Tem também isso, ó. Segura o Ctrl, tem algumas opções, né? Que eu também nem mexo muito com isso, mas não lembro de cabeça, assim, os atalhos da caneta e tudo mais, tá? Mas, basicamente, quando você seleciona isso aqui, ó, o Edit Object, é a mesma coisa que você estivesse editando com a caneta. Você pode, inclusive, vir aqui com a caneta, selecionar um ponto, ó, e continuar esse arquivo, digamos assim, tá? Então, é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo... vou excluir esse ponto aqui do meio. Não deu boa. Mas, enfim, né? Isso aqui serve pra gente editar o shape, né? Outra coisa, quando eu seleciono aqui, né, em alguns determinados componentes aqui, frames, etc., aparece aqui Create Component, né? E, cara, já vamos fazer isso. Vamos criar já um componente aqui para vocês verem. Vamos pegar um frame aqui, qualquer, vou colocar aqui dentro e vou colocar uma cor nele, tá? E olha aqui, já vamos começar a editar aqui, por exemplo, os elementos, né? Tudo onde tiver fio significa o preenchimento, é a cor desse elemento, tá? Então, coloquei uma cor aqui. Vou colocar uma corzinha bacana, um roxinho. Aí. Eu vou criar e assim, outras opções aqui também. Stroke é o que? É o contorno, ó. Tá? Posso definir a intensidade, posso colocar se ele fica dentro ou se ele fica fora dessa minha caixa, digamos assim, né? Desse meu shape. Olha só, consigo mudar, ó, dentro ou fora, né? Onde vai ficar esse contorno, a espessura dele. Posso editar se eu quero só embaixo, ó, só em cima, só embaixo, só nas laterais. Posso ocultar ele, posso remover, tá? Então, todas as opções aqui bem fácil, assim, muito mais fácil do que nos outros programas, assim, na minha opinião, né? Se a gente for comparar ali com Photoshop, com Illustrator e tudo mais, você vê que a interface do Figma ela é muito mais intuitiva, você ganha muito mais produtividade, tá?
Ah, claro que cada ferramenta ali tem seus propósitos, né? O Figma para design de interface é a perfeita, né? O Photoshop, por exemplo, não é recomendado para design de interface, não é recomendado para mexer com vetor, e sim manipulação de imagem. Já o Illustrator, sim, é para você mexer com vetores, com ilustração, etc, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui. O que a gente tem mais aqui? Tem efeitos, então basicamente quase todos os componentes que você selecionar aí vai aparecer ali a partir de efeitos, né? Então tem Drop Shadow, que adiciona uma, uma sombra ali, e também quando você clica aqui em cima do coisa, você pode, desse solzinho, né, aliás, você pode brincar aqui com a posição da sombra e tudo mais, com o blur, né, quanto mais blur, mais suave fica essa sombra, a cor da sombra, inclusive, você pode trocar também, olha só, tá? Então, olha, então, é isso. E claro, outros efeitos, né? Layer Blur, você consegue fazer aquele efeito de blur, né? Que a gente vê na web aí um monte, né? Aqueles blurs assim, alguns degradês utilizando esse tipo de, de, de efeito, olha só, tá? A gente tem a parte de Background Blur. O que acontece com o Background Blur, tá? Não aconteceu nada. Se eu mudar aqui a questão do blur, não muda nada. Isso porque para o background blur funcionar, o shape aqui, o elemento, tem que ter um pouquinho de transparência, né? E a transparência a gente pode mexer aqui ou na layer, tá? Ou na cor. No caso, esse efeito em específico, a cor, né? Não a layer, ela tem que ser um pouquinho transparente, tá? Então, vou colocar aqui uma transparência, ó. E vocês já podem ver aqui que eu consigo ver os elementos de trás, só que não muito, porque tá com muito blur. Eu vou colocar, tipo, 5, ó, tá? Você já consegue ver o elemento de trás, parece um vidro mesmo, né? Olha só. Opa, olha só, parece um vidro mesmo. Posso mudar a cor, né? Também vai dar diferentes efeitos. E aí, conforme aumenta o blur, olha só, mais desfocado fica, né? Então, você consegue também fazer alguns efeitos dessa forma aqui, beleza? A parte de export, ou seja, tudo que você clicar também que dê opção aqui, ele vai exportar. Até um texto, ó, sei lá, quero exportar somente o texto. Olha só, ele vai exportar. E para exportar, mano, super simples, tá? Vem aqui, seleciona o tamanho, né, que você quer, ou a qualidade que você quer exportar. Como é que funciona essa parada de qualidade, tá? Se eu tiver aqui um tamanho 200 por 200... se eu exportar ele em 2x, significa que ele vai exportar 400 por 400. Ele vai pegar o tamanho e vai dobrar, tá? Ele vai fazer vezes 2, tá? Então, basicamente é isso. Então, vezes 3, ele vai fazer vezes 3 o tamanho do elemento, vezes 4 o tamanho do elemento, beleza? Então, quanto mais alto você colocar isso aqui também, mais qualidade vai ter o arquivo. Só que, claro, logicamente ele vai pesar mais ainda, tá? Tem a parte daqui essa parada aqui é para você renomear o arquivo, mas eu nunca utilizei, tá? Então não é importante agora. Aqui o formato, ó. Então basicamente o Figma exporta nesses 4 formatos, tá? PNG, que é fundo transparente, né? O JPG, que é uma imagem comum, uma imagem normal. E o SVG, que já é o arquivo editável ali, né? Ele gera o código ali do arquivo, né? Pra você abrir ali em HTML e CSS, tá? E PDF, beleza? Então esses 3 aqui, só clicar em exportar, já era, ele vai exportar, tu coloca o nome ali, exporta e pronto, beleza? Então é bem simples a exportação aqui no Figma. E isso é uma coisa fantástica, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Isso aqui já foi tudo. Tem a parte da questão de posicionamento dos elementos, né? Então a gente tem aqui... vamos começar, na verdade, de cima para baixo. Vou colocar o meu arquivo aqui, vou apagar tudo isso. Na verdade, eu vou deixar esse blur aqui porque eu achei bonito. Vou colocar aqui, ó. Inclusive... Não, vou tirar. Vou tirar, galera. Essa aula aqui não tem roteiro, assim vai ser na prática mesmo, tá? Começando de cima para baixo, a gente tem a parte dos alinhamentos, né? Então, quando tem um elemento dentro de um frame, ele habilita, né, a opção de alinhamento, ou seja, você pode alinhar. Vai ser como se o frame ali delimitasse ali o tamanho da tela mesmo, né? E você pode definir ali matematicamente, né? Automaticamente ele vai definir o meio, acima, pro lado, para baixo, enfim, né? Ele vai definir. Se eu colocar um elemento fora na minha artboard, ó, ele desabilita. Tá? Eu não posso porque é um mundo aqui aberto, digamos assim, né? Fora de um frame, né?
Então, é isso, tem a ferramenta ali de alinhamento, né? Funciona para qualquer tipo de elemento. Então, se eu colocar um texto aqui também eu consigo alinhar. Qualquer tipo de elemento eu consigo alinhar aqui dentro. O que mais que a gente tem aqui? Parte de posicionamento, olha só. Você pode mexer também no posicionamento X e Y, tá? Pode mexer também no tamanho dele, ó. Tá? Aqui tem uma parada legal, tá? Tá vendo esse clips aqui, ó, de Constraints Position? Isso significa que ele tá mantendo a proporção. Se eu mexo somente no W aqui, que é o widget, eu acho, assim que fala, tá vendo que ele muda também o H, o weight, né? Então, olha só. Beleza? Se eu desmarco o Constraints Position, aí fica de uma forma livre, ó. Fica de uma forma livre, tá vendo? Posso mudar a altura e a largura do elemento, beleza? Aqui abaixo a gente tem rotação, tá? Então, tem rotação, perceba que ele altera o X e o Y junto, porque tá mexendo, tá rotacionando o elemento, então no mundo aqui, né, dentro desse frame, ou dentro do mundo, ele tá mudando a posição do elemento também, tá? E a gente tem aqui a parte do radius, né, que é o corner radius, que é o arredondamento, né? Então, olha só, quanto mais eu coloco aqui, mais o meu item vai arredondar. Posso colocar também arredondamento só em cima, só embaixo. Posso customizar aqui o meu arredondamento e é isso, beleza? A parte de constraint, eu vou centralizar tudo isso aqui na tela. A parte de constraint é meio que para ele pegar uma posição assim do teu elemento para quando você redimensionar uma tela, tá? Então, olha só, esse elemento aqui tá alinhado ao centro e centro, ou seja, quando eu redimensionar aqui minha tela, ele sempre vai manter esse elemento no centro, olha só, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. E se eu colocar left e top, ele vai pegar essa posição left e top e vai se manter naquele canto, sabe? Olha só, o que vai acontecer, tá? Ele vai ficar paradinho ali, tá? Se eu colocar no meio, olha só, ele vai seguir ter um outro comportamento. Então você pode ir testando também essa parada aqui e ver como que você pode. Olha só, se eu coloquei alinhado ele para ele pegar bottom, né, ou seja, embaixo, quando eu redimensionar isso aqui ele vai acompanhar. Olha só, vai manter essa distância aqui. Se eu colar ele aqui, né, se eu colar o meu elemento aqui, então digamos que eu tenho, sei lá, um footer aqui de um site, sei lá, quando eu redimensionar essa tela, ó, ele vai ficar sempre embaixo, tá? Então, é isso, existem os constraints aqui também, tá? É uma parada bem difícil de entender, bem difícil de explicar também, mas é dessa forma que funciona, tá? Na prática, assim, pelo menos no meu uso, é difícil usar essa parada aqui, tá? Eu não uso muito. Outra opção que a gente tem aqui é de layer, né? Então, deixa eu pegar aqui... Eu vou abrir um plugin aqui, ao vivo pra vocês, que é o Unsplash, que é um plugin de imagens, tá? Abre para mostrar. Vou mostrar aqui a parte da layer, né? Que é os blend modes. Vou colocar aqui architecture, pode ser. Vou pegar uma bacana aqui. Vamos pegar essa mesmo. Então eu vou só jogar aqui para minha tela. Ele vai carregar para mim uma imagem, tá? Essa imagem ficou fora do meu frame. Eu vou arrastar para dentro do meu frame, tá? E esse shape aqui, eu vou trazer para frente. Olha só. Beleza? Isso aqui, cara, vocês podem ir testando na prática aí também, tá? Para vocês aprenderem. O que eu vou mostrar agora vai ser os Blend Modes, tá? São opções de mesclagem, beleza? O que vai acontecer? Ó, eu posso vir aqui e mudar de normal, darken, multiply. Olha só o que já vai acontecendo ali, já vai dando um preview. Deixa eu colocar bem em cima da imagem esse elemento e dar um zoom também para mostrar para vocês, né? Tava muito longe. Conforme eu vou passando o mouse, ele vai mostrando, ó. Ele vai mesclando com a imagem. Então, dependendo do fundo, dependendo da cor que você tem, dependendo da opacidade, né, a transparência do elemento, ele vai aplicando esse efeito, tá? E você consegue, né, colocar vários efeitos aqui bem legais, bem bacanas, né? Inclusive, se tu quer menos efeito, você pode vir aqui e diminuir aqui nessa parte da transparência, né? Deixa eu colocar aqui mais. Ou a cor, né? Então, eu quero fazer sei lá, colocar um tom azul, um tom roxo por cima aqui e mesclar com o fundo, com o multiply, ou né, com esse color burn aqui também, overlay, olha só, tá? Então dá pra fazer alguns efeitos aí de cores e tudo mais, né? Difference,
aqui, Hue, ó. Por exemplo, ele pega só uma parada aqui de... onde tem cor mesmo e ele aplica essa cor que tá no nosso shape, que é o nosso roxinho, né? Saturação, color, olha só. Eu quero, mano, fazer uma imagem toda em tom de roxo, assim, e tudo mais. Olha só o que a gente pode fazer, tá? Então é bem legal ali esses efeitos de blend modes aqui também, beleza? Luminosidade, enfim. Tá, aqui é muito, muito teste, depende da aplicação, depende do efeito que você quer pro seu design, tá? Aqui a gente tem a opção de cores, né? Já mostrei ali antes, mas tem uma parada legal aqui, né? Que é para você colocar gradiente, né? Então, ó, clicou aqui, ele se transforma num gradiente e você pode escolher o tipo de gradiente, radial, angular, diamond, né? Então tem vários aí para você escolher, né? E aí clicando aqui, né, nas cores, ó, você pode adicionar novas cores aqui dentro, né, desse gradiente. Deixa eu colocar ele para fora aqui, pra gente ver um pouquinho melhor, né? Você pode adicionar algumas cores, né, clicando aqui e também mexendo na opacidade, ó. Aqui do ladinho a gente tem a opacidade do elemento, então vou colocar 100 aqui nesse aqui também, sei lá, né? Eu tô mostrando aqui. Se eu clicar aqui, eu posso subir uma imagem. Então, olha só, posso escolher uma imagem aqui e subir nesse shape. Posso até subir, inclusive, um vídeo, tá? Posso subir o vídeo aqui. Se eu não me engano, o vídeo só vai rodar no protótipo quando a gente der o play aqui, beleza? Tem a parte de bibliotecas aqui, quando a gente tem uma biblioteca publicada, mas é uma questão mais avançada. Acho que nem valeu passar por aqui nesse momento, tá? O que mais que a gente tem aqui? Claro, a mesma opção de transparência a gente tem aqui também, né? Mexer no alpha da imagem e, claro, mexer aqui no Color Picker, né? Que é a nossa matiz de cores aqui, né? Inclusive aqui eu posso selecionar outros modos de cores, né? CSS, HSB, né? Então no HSB você consegue mudar a luz, né? Que é ou melhor, deixa eu lembrar o que é isso. Aqui você mexe no hue, né? Na verdade aqui o H é o hue, né? A posição na matiz, né? Olha só. O S você mexe na parte da saturação da cor, o quão mais forte ela é, tá? E no L, né? Essa opção aqui representa o L, é a luz, né? Lighting, né? Então olha só, a cor, digamos que você quer um tom pastel de uma cor, você pode vir aqui e mexer só nessa opção para pegar um tom pastel, tá? E também aqui a transparência, né? E as cores que você tem no seu documento, se elas não têm um estilo criado, ela vai mostrar aqui, ó. E aí você pode já coletar aqui diretamente, ó. Tá? Então, é isso. O que é aqui? Eu posso adicionar um Blend Mode também direto aqui na cor, né? Não lembrava dessa opção. Aqui eu posso criar uma variável, um estilo, tá? Então, por exemplo, vamos entrar já nessa parte de estilos, tá? Vou definir que essa cor aqui é a cor principal aqui do meu projeto. Eu vou usar ela em vários locais, tá? Posso criar um estilo aqui dessa minha cor, né? Então, eu posso colocar aqui purple, tá? Vou colocar purple. Olha o que acontece com a cor. Ficou uma bolinha aqui, tá? O que é isso? O que significa isso? Significa que ela é um estilo, ou seja, você pode aplicar ela em qualquer outros lugares. Vou colocar vários retângulos aqui, tá? Para duplicar sim, turma, antes que eu esqueça, eu seguro o Alt, né? Tô aqui usando um Windows, né? Não lembro exatamente como é no Mac, mas você pode segurar o Alt aqui, ó, e ir duplicando os arquivos. Inclusive tem um macete, ó. Quando você duplica, ó, você largou o componente aqui, digamos no 32 de espaçamento entre um e outro, ó. 30 pode ser que seja. Você dando Ctrl D, ele vai repetir esse último espaçamento do elemento. Então você pode ir fazendo isso aqui, ó, tá? Colocando novos naquela mesma distância, tá? Aqui é outra opção que eu tinha esquecido de falar antes, que agora eu tive a oportunidade de mostrar. É essa opção aqui de distância entre elementos, ó. Também posso configurar a distância de todos os elementos, se todos estiverem na mesma, né? E claro, tem uma opção aqui também de você distribuir, tá? Então, digamos que eu tenho 2 para cá, um mais para cá, outro mais para cá, enfim, ó, tá tudo meio desorganizado e eu quero alinhar tudo isso, né? Você pode vir aqui, né? Antes vamos alinhar na horizontal esses elementos, né? E quero manter todos os espaçamentos iguais, ó. Posso vir aqui e colocar aqui, ó, nessa opção
para distribuir o espaço horizontalmente, ó. Todos vão ficar com o mesmo espaçamento, e aí ele vai aparecer aqui o 50, eu posso colocar 100, digamos, ele vai mudar também, tá? Então é uma forma de você trabalhar ali com os espaçamentos de forma unificada, digamos assim, né? Então ganha uma agilidade nisso aqui também, tá? Inclusive, se você quiser fazer, acho que um grid, deixa eu ver se ele me permite aqui, né? Nessa opçãozinha aqui de... Não deu, pera aí. Não lembro exatamente como é que faz, mas enfim. Vou selecionar todos. E o mesmo funciona para de cima e embaixo, tá? Então, digamos que eu tenho vários elementos aqui perdidos, né? E eu quero alinhar todos na questão de vertical, né? Posso alinhar todos na mesma distância vertical. Olha aqui, ficou todos iguais, tá? Ou eu posso, inclusive, distribuir dentro de um espaço. Digamos que eu tenho um espaço aqui, ó. Né? Digamos que eu tenho um espaço aqui e eu quero distribuir todos esses meus itens dentro aqui do espaço. Então, o primeiro item vou deixar aqui na ponta, o segundo item vou deixar aqui na ponta. Quero distribuir dentro desse espaço. Eu posso vir aqui e colocar essa opção aqui. Deixa eu colocar todos para lá. Não deu certo. Porque eu coloquei dentro de um frame, será? Aqui, ó. Essa é TD Up, tá? Vai distribuir dentro desse meu espaço aqui, mas não tá 100% correto isso. Mas enfim, o DD Up vai dar vai manter todos os tamanhos ali numa média, eu acho que ele pega de espaçamentos, né? Então, bem parecido com esses outros aqui de distribuir os espaços, tá? Então, é isso. A gente estava falando antes dos estilos, né? Então, antes eu criei aqui o estilo Purple, né? E eu posso aplicar ele em qualquer outro lugar agora. Eu posso vir aqui, ó, nesses dois pontinhos aqui, chamado Style, e puxar minha cor, tá? Inclusive, eu vou criar mais uma aqui para vocês verem. Eu vou criar a cor... Não gosto de vermelho. Vou pegar esse ciano aqui, eu acho. E posso vir aqui, ó, e criar um novo estilo, tá? Vou colocar aqui Cyan. Acho que não é assim não, viu? Eu posso editar, né? Claro, vim aqui nesse íconezinho editar. Eu acho que é assim que escreve, ó, corretamente. Não tenho certeza. E aí eu posso escolher depois, ó, se eu coloco Purple ou Cyan. E aí o que acontece quando eu tenho isso aqui em estilo? Se eu editar o meu componente principal, o meu estilo principal aqui em Edit Style, olha só o que acontece. Não tá mostrando. Mas aonde eu editar, onde ele estiver aplicado, vai mudar. Tá vendo? Então, se eu posso estar aplicado em 1000 telas aqui, em centenas de telas, ele vai trocar cor, né? Você não precisa ir manualmente depois trocando ou pegando o código aqui, colando em outro elemento, né? Para você trabalhar com as cores, tá? Então, quando você trabalha com cores no Figma, opte sempre por criar os estilos, tá? Que é muito importante. E, inclusive, os estilos é muito parecido com a parte de componentes, tá? Então, vamos testar aqui, vamos criar um componente aqui. Eu vou pegar aqui o frame, né? Vou pegar aqui, vou criar meu retângulo, por exemplo, e vou adicionar essa cor purple aqui. E vou criar um componente aqui em cima agora, ó. Create Component. Ele ganha essa cor roxinha em volta. Aqui nas layers também ele fica roxinho, tá? E você pode trabalhar dessa forma, ó, como é que funcionam os componentes, tá? Os componentes servem para você reutilizá-los, tá? E ganhar tempo e tudo mais, tá? Vamos lá. Cria aqui meu componente, então, ó, componente master, vou chamar ele assim de componente master. Por que ele tem o componente master? Porque ele é o principal. O componente principal ele fica assim. E agora eu posso, inclusive, duplicar esse arquivo, né? Seja com Alt ou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, enfim. Posso aplicar ele em qualquer lugar. Posso aplicar ele em 1000 telas ou mais. Infinitas telas, tá? Esse componente. E agora, sempre que eu editar o componente master, olha o que acontece.
edita todos os outros também, tá? Então, quando tem elementos que se repetem nas interfaces, ou seja, botões, a parte de cores aí também você vai usar os styles, mas tudo que se repete na interface, né, que você vai padronizar, você utiliza os componentes, tá? E você ganha, claro, muito tempo, porque se você ter que alterar depois em 100 telas, em 200 telas dentro do projeto, você não precisa ir manualmente selecionando um por um, você tem lá tudo documentado através de um componente principal, tá? Então é bem legal isso. Tem uma parte um pouquinho mais avançada aqui, que é a parte de criação de variações desse meu componente, tá? Então digamos que isso aqui seja um botão, e eu posso vir aqui e adicionar outras variantes, né? Outros estilos desse mesmo, ou tipos desse meu elemento. Então esse outro vai ter o cian, tá? E eu posso vir aqui, inclusive, aqui em propriedade, eu posso colocar cor, sei lá, digamos cor, né? Aqui vai ser o cian e esse aqui vai ser o meu purple, tá? E aí agora, lá nos meus componentes, lá num componente que já estava aplicado, ou eu posso vir aqui e copiar mais um novo, tá? O que eu posso fazer? Aqui, ó, vai mostrar, ó, posso mudar para o cian, posso mudar para o purple, tá? Então é bem interessante aqui os componentes, tá? Isso aqui funciona perfeitamente para você fazer, por exemplo, botões, tá? E a gente já vai fazer um botão, inclusive, porque eu quero introduzir para vocês a ferramenta de auto layout, tá? O que falta aqui passar para vocês também? Uma coisa que eu não falei é o layout grid, tá? Antes da gente entrar para a parte de auto layout, eu vou deixar essa imagem aqui caso eu precise usar ela para alguma coisa depois. Mas, olha só, aqui serve essa opção aqui, layout grid, serve para você colocar os grids. Olha só o que acontece, né? Um monte de pontinhos, né? O grid é como se fosse uma guia, né? Uma régua, né? Para você trabalhar no seu design. Então, você pode escolher colunas, você pode escolher rows, né? Linhas, né? Inclusive, você pode adicionar mais de um, ó, tá? Pode adicionar mais de um. Digamos aqui que eu vou criar um grid para website, tá? Então, o que eu vou fazer? Geralmente, um grid famoso de website é esse aqui, ó. Você alinha ao centro as colunas, coloca 72 e o gutter, tá? Esse aqui é o tamanho dele, tá? E o gutter, você pode ver que é a distância entre cada linha, tá? Então, vou colocar 32 aqui. Esse aqui é um grid comum, assim, da gente utilizar, um dos mais utilizados na web, tá? Vou colocar aqui o tamanho da minha tela 1440 de novo, tá? Para vocês verem. Ou seja, aqui ficou o grid, tá? Do meu site, digamos assim. Agora eu sei que tudo que tá aqui, ó, tudo que eu coloco aqui dentro desse grid vai ser a minha área útil do site, digamos assim, tá? O grid você tem que entender, você pode pesquisar mais a fundo, tá? Mas aqui fica o container que a gente chama dentro de um site, tá? Que é nosso espaço útil ali dentro da página. Então, você vai colocar aqui o seu texto, o seu botão, digamos assim, aqui embaixo também, beleza? Então, é isso, você vai criar o seu site ali através desses guias, né? Então, digamos que você quer fazer um conjunto aqui de cards, né? Olha só o que acontece. Você pode vir aqui e trabalhar bem certinho, né, os cards dentro desses grids, dessas colunas, tá? Então é para isso que serve para a gente guiar, colocar os espaçamentos corretos, definir o tamanho dos elementos corretos e tudo mais, tá? Então fica de tema ali, né, de tema de casa, é você estudar sobre grids, né, mais a fundo, tá? Bom, basicamente é isso. Vamos entrar agora na parte de auto layout, tá? E agora a coisa fica um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver que legal que é trabalhar com essa parte de auto layout. Pra gente praticar o auto layout, eu vou fazer um card junto com vocês aqui, tá? Eu vou colocar aqui texto do card. Eu vou definir o tamanho dele de 24 e vou colocar também bold, né? Acho que eu não falei antes, tá? Mas aqui você consegue mudar todas as propriedades da tipografia. Então, o peso da fonte, tamanho da fonte, o espaçamento entre... Deixa eu quebrar esse meu texto aqui, para vocês verem. Ó.
o espaçamento entre letras desse meu texto, espaçamento, espaçamento entre linhas do texto e espaçamento entre letras também do texto, tá? Existem boas práticas aí, boas regras para você definir tudo isso também, tá? E claro, aqui também tem a parte de alinhamento. Então, digamos, ó, quero alinhar o centro, quero alinhar para esquerda, para a direita, para a esquerda, enfim, também. E claro, muitas outras opções aqui para você testar, tá? Uma coisa legal é esse auto widget aqui, que é para você definir a caixa de texto se manter, né? Então, conforme você vai adicionando conteúdo, ela vai se mantendo, ou se você arrastar, ó, ela fica dessa forma aqui, ó, ela forma uma caixa de texto mesmo. Então, tudo que você colocar, ela vai seguir essa caixa de texto, digamos assim, tá? Então, beleza. Então, e um outro macetezinho é você clicar aqui, ó, quando você, arrastou seu texto aí, mas não quero mais, quero manter automático a caixa de texto. Clica duas vezes nesse cantinho aqui, ó, tá? Ele vai automaticamente marcar essa opçãozinha aqui, beleza? Vamos continuar aqui o nosso cardzinho, tá? Aqui vai ser a descrição do nosso card no Figma, tá? Vou definir aqui uma hierarquia, então, né? Então aqui a gente tem o título. Então a hierarquia vamos colocar 18 aqui para ficar um pouquinho menor, e também regular, e também vou colocar uma cor um pouquinho mais fraca aqui, pode ser 70%, só para ficar bonitinho, tá? Então tá aqui. O que acontece? Eu inclusive vou pegar essa imagem aqui, vou utilizar essa imagem aqui para mostrar para vocês. Então digamos que seja um card dessa forma. Eu quero colocar a imagem e fazer um card, né? Fazer um card mostrando essa card com imagem, né? O que eu vou fazer? Vou selecionar tudo isso aqui e posso vir aqui adicionar um auto layout através dessa opção, tá? Mas existe um atalho muito bom que é o Shift A, tá? Vai ser seu melhor amigo aí, o Shift A, para você construir toda a sua interface em auto layout, tá? Então, o que acontece quando eu adiciono um auto layout? Ele ganha essas opçõezinhas aqui do lado, tá? O auto layout funciona bem semelhante como é, por exemplo, o box model dentro da web, tá? O conceito de box model é realmente toda a web, né, todos os sites funcionam com caixas, né? Eles têm uma lógica que eles seguem ali, tá? Então, isso aqui, todas essas opções aqui simulam linhas de código, ou seja, dentro de um código ali, de um website mesmo, isso aqui são linhas de código. Se eu vim aqui em Prototype, ó, ele vai me Prototype não, aqui em Dev Mode, ó, ele vai mostrar um pouco aqui da... Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Align Items tá Flex, tá? Então, isso aqui, cara, dependendo do que o Display Flex, dependendo qual opção que eu vir aqui e colocar aqui no meu auto layout, tá? Ó, coloquei pro centro. Agora lá no Dev Mode, ó, o Justify Content foi pro centro, tá? Então, se eu vir aqui e colocar para alinhar horizontalmente, olha lá no código como que vai ficar, tá? Ficou dessa forma aqui, ó. Não sei se mudou exatamente alguma coisa, não manjo muito de código, mas basicamente é isso. Então aqui agora você não consegue mais colocar onde você quer os elementos, ó. Você fica meio que travado. Você vai posicionar os seus elementos através das opções aqui, ó, tá? Então você pode alinhar aqui, você pode, né? Então pensa que quando você criou o Auto Layout, uma caixa invisível, né, foi adicionada aqui em volta e todos esses elementos dentro, né? E você vai alterar a posição deles, as propriedades deles aqui dentro, tá? Aqui essa opção é o vertical, que é o space between entre os elementos, o espaçamento entre os elementos. Então, conforme mais, vai ficar tudo automático, tá? E é isso. Outra coisa que você pode colocar são os paddings, né? Paddings são margens, quer dizer, espaçamentos internos dos elementos. Então, olha só. Antes disso, para vocês verem assim, de fato, eu vou colocar uma cor, tá? Vou colocar uma corzinha, um cinzinha aqui no nosso card para vocês verem. Vou desabilitar o grid também. Tem a opção Ctrl Shift 4 para você habilitar e desabilitar o grid, tá? Aqui, ó. Digamos que eu adicionei 16 de padding aqui e também 16 de padding aqui. Então, 16 de padding em cima, 16 de padding embaixo, tá? E, olha só, tá com uma cara legal o nosso card aqui, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho mais essa cor. Deixar bem levinha e vou adicionar também um stroke nela.
Pode ser bem assim, ó, no nosso cardzinho. Tá? Show de bola. Então, beleza. Aqui a gente tem o nosso card. Ele tá seguindo essas propriedades aqui, tá? Inclusive, eu vou colocar eu vou colocar 16, assim, tá? Mas e se eu querer mudar, se eu quiser deixar apenas 16 o meu título da imagem e quero colocar 8 entre esses dois aqui, só que eu não tenho como, tá? Vai mexer tudo, tá? O que acontece? Você pode colocar outro auto layout, ou seja, você vai selecionar o título e o texto, Shift A. Olha o que aconteceu aqui, mais um auto layout. Você pode renomear para text, que é os textos, e você pode mexer neles agora, ó, de forma autônoma, digamos assim, né? Então você está mexendo nesse auto layout que tem os textos dentro, então eles funcionam independente do restante das coisas que você alterar, tá? Se eu quiser aumentar ainda mais esse espaço aqui, venho aqui e mexo. Agora vai aumentar, vai ficar sempre 8 pixels aqui de distância que a gente colocou desses dois textos aqui, tá? Vou selecionar aqui o meu card principal, inclusive vou mudar o nome dele, vou colocar card, tá? Então esse é o card, aqui imagem e nossos textos. Olha só aqui a estruturinha que a gente está criando, tá? Então, por enquanto é isso. E olha só uma parada massa agora do Figma utilizando o Auto Layout, tá? As coisas, elas podem se tornar responsivas, elas podem respeitar o tamanho sem você ter que ajustar manualmente. Ou seja, olha só, conforme eu vou escrevendo aqui, ele vai aumentando o meu card, ele vai seguindo ele, tá? Isso porque tá tudo em Auto Layout, tá? Então, basicamente é dessa forma que funciona, tá? Se eu não quero que ele vá pro lado assim, ó, tá? Se eu quero que ele vá para baixo, o que eu tenho que fazer? E aí a gente vai entrar nessas opções aqui de Hug, Fixed e Fill Container, tá? Digamos que meu card aumentou, olha só, meu card ele não tá responsivo, ó. Eu posso mexer aqui nele, daí a opção dele foi para fixo. Se eu colocar Hug, ele vai seguir, vai respeitar os elementos internos aqui, né? E ele vai calcular aqui e deixar esses espaçamentos. Então, os elementos de dentro que vão controlar o tamanho desse meu card, tá? Se eu colocar Fixed, aí sim, posso alterar, posso colocar, vai passar, vai ficar ruim, né? Então, eu vou deixar Hug, para ele respeitar o que tem dentro, tá? E aí, o que acontece se eu quero que esse texto tenha um limite, assim? Eu quero que ele vá para baixo, tá? Eu quero que ele fique tipo assim, tá? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar esse auto layout aqui, posso vir aqui e colocar Fill Container, tá? O que é o Fill Container? Ele vai preencher tudo. Eu posso exemplificar bem melhor esse Fill Container com um retângulo, tá? Olha só, a gente tem um retângulo aqui e vou deixar ele assim, mais ou menos, né? Ele tá fixo, ou seja, eu posso definir o tamanho que eu quiser nele aqui, tá? Mas se eu colocar Fill Container, olha só o que ele vai acontecer. Ele vai preencher todo esse espaço do meu auto layout, tá? Olha só que massa. E agora, quando eu redimensionar o meu auto layout, olha só, ele vai junto, tá? E aí, se eu colocar todos os meus elementos Fill Container, ó, então a imagem, olha só, automaticamente ele preenche o espaço. Vou colocar todos os meus textos também em Fill Container, olha só. Agora, quando eu mexer aqui no meu card, olha só o que acontece. Tudo se ajusta e isso aqui é uma maravilha, porque você consegue trabalhar diferentes telas, diferentes tamanhos, sem precisar ir alterando manualmente cada um deles, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Bem massa mesmo. Deixa eu tirar esse texto aqui para ficar bonitinho e vou dar uma diminuída, ó. Beleza? Inclusive, ó, se você mudar aqui o tipo de alinhamento, né, desses meus itens aqui na horizontal, ó, eu tenho, eles continuam responsivos, tá vendo? E isso é fantástico, tá? Fantástico mesmo, né? A imagem se ajusta tamanho certinho e tudo mais. Ah, não quero mais os espaçamentos de cima e embaixo. Posso vir aqui, retirar. Não quero mais os espaçamentos internos na lateral. Também pode tirar, tá? Então, assim, varia muito do estilo que você quer, tá? Ah, inclusive aqui, ó. Ah, temos um problema, porque a imagem não tá pegando em cima, porque ela tá fixed. Tá com uma posição fixa. Se eu colocar Fill Container, agora sim tá tudo responsivo, ó. Tá? Exatamente tudo responsivo. Então, isso é bem massa, né? Eu vou colocar aqui, vou manter aqui os nossos pads, né? Nossos espaçamentos internos.
para mostrar uma outra funcionalidade do Outlayout, que é como que você organiza, né, realmente os elementos com Outlayout. Então você pode duplicar, né? Pode duplicar aqui 1, 2, 3 vezes. Deixa eu aumentar bem esse meu frame interno aqui, tá? E você pode dar um outro Outlayout, né? Então tudo isso aqui é um grupo de Outlayout. Então eu vou colocar aqui cards, grupo, vou colocar assim, tá? E posso selecionar os meus elementos dessa forma aqui também, ó. Tá? Na horizontal e tudo mais. Ou eu posso selecionar essa opção aqui, que é nova, inclusive, do Figma, que é a opção de Wrap. O que é essa opção de Wrap? Vai ficar responsivo também a forma que ele vai distribuir, ó. Então, conforme eu vou mexendo, ele vai distribuindo, ó. Conforme o tamanho do meu Outlayout aqui, tamanho do meu frame principal aqui, ele vai ajustando, tá? Se eu não quero mais fixo, eu quero hug, ele vai manter o tamanho que as coisas têm dentro dele, né? Então, ele vai manter esse tamanho. Então, cara, isso é muito massa também. Posso mudar aqui os espaçamentos deles agora. Quero colocar 40 de espaçamento entre eles. Posso mudar a posição, né? Então, olha só, quando eu quebrei assim para vocês verem mudar a posição, ó, mais na esquerda, mais na direita, enfim, né? Então ele vai respeitar essa caixa invisível do Outlayout e vai colocar as coisas ali dentro, tá? Então, cara, basicamente a gente consegue montar todo um site, tudo em Outlayout, tá? Tudo, exatamente tudo. Então, digamos que aqui a gente tenha os cards, eu vou criar outro Outlayout aqui dentro e vai ser o meu container, tá? O meu container, eu sei, né, pelo grid, que ele tem 1216 de... Deixa eu trazer aqui para fora desse frame aqui. Não precisa mais desse frame para simular nossa tela, tá? Porque a gente vai usar o Outlayout para ser a nossa tela, tá? Aqui fica um pouquinho mais avançado, mas essa é a estrutura correta. Se você pegar desde o início, tá? Vai ser muito bom, tá? Então, eu coloquei meu container, que é meu espaço útil. Eu não preciso desses espaçamentos aqui por enquanto, tá? Posso tirar tudo. E agora no container, posso colocar o outro Outlayout, que vai ser a nossa tela, tá? Então, nossa tela não, desculpa, vai ser a nossa seção do site, digamos assim. Então, aqui a gente tem a seção, dentro tem o container, tá? E a minha seção, vou colocar fixo, vai ser o tamanho da minha tela, tá? Vai ser 1440. E agora eu vou colocar uma cor nisso aqui. Eu posso tirar também esses espaçamentos que eu não quero, tá? E a única coisa que eu quero fazer nessa seção é colocar os paddings superiores, que seriam entre uma seção e outra. Olha só o que acontece. E aí, o que eu vou fazer? Claro, vou centralizar tudo. Inclusive o nosso container aqui, vou centralizar também, tá? Vou colocar aqui fill container para meus cards respeitarem o espaço do meu container, tá? E vou também colocar a opção aqui de um abaixo do outro e para a esquerda pode ser. O que eu posso fazer para organizar bem certinho esses cards um do ladinho do outro é selecionar todos, vou colocar assim, um debaixo do outro. Vou dispor eles, deixa eu colocar minha câmera para cá. Vou dispor eles aqui na horizontal, tá? E posso vir aqui nessa opção e colocar a parte de wrap, tá? Que ele vai organizar automaticamente esses meus elementos, tá? E eu posso selecionar aqui, o fill container, tá? Para eles todos automaticamente ali eles se mantêm o mesmo tamanho e a distância que eu defini aqui, ó, tá? Então ficou dessa forma aqui, que era como eu queria, todos os cards dentro respeitando o meu container, né? E também dessa forma aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso manter essa estrutura. Vou colocar aqui, tá? Então, essa aqui eu tenho a seção. Essa é a minha seção 2. Essa seção 2, ela vai ser um cinzinha, digamos assim, do meu site. Essa seção 3, ela vai ter só um card. Então, eu posso tirar aqui, ó. Tudo vai se ajustar, tá? E com todas as seções selecionadas aqui, eu posso dar um outro Outlayout. E esse aqui, sim, vai ser minha tela principal. Desktop, tá? Essa vai ser minha tela principal. E eu posso fazer o que agora? Eu posso selecionar todas as minhas seções e deixar fill container. Ou seja, vai ocupar todo o espaço aqui da minha tela, tá?
Deixa eu ver os meus containers. Ó, tá perfeito, tá? Então, se minha tela for 1440, vai aparecer assim para o usuário, ó, com esse tanto de margem. Se a minha tela for uma Full HD, eu posso colocar aqui 1920, vai ficar dessa forma para o meu usuário, tá? Então, cara, isso é bem interessante. Eu posso fazer, inclusive, ficar responsivo. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui responsivo. Ó. Os containers estão fixos. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso tudo responsivo, tá? Posso deixar aqui Fill Container, né? Só que aí não vai ter essa parte de... Não vai ficar fixo aqui o meu espaço útil, tá? Eu quero que fique fixo mesmo, tá? Então, eu só vou ganhar essa opção aqui de responsividade, digamos assim, né? Se eu quiser mudar o tamanho aqui dos meus itens, eu tenho que mexer manualmente e tudo mais aqui, tá? Então, essa é mais ou menos uma estrutura que eu uso para todos os sites, para criar eles, tá? Então, seção, né? Tem o meu desktop com tudo dentro. Então, tem seção, container e o conteúdo que tem dentro desse meu container, tá? Se eu quiser adicionar um texto, um título, digamos assim, deixa eu pegar aqui um desse aqui mesmo, posso trazer aqui para fora, ó. Só que ele caiu fora, ele foi para a seção, eu posso jogar ele aqui para dentro, ó, do meu container. Posso centralizar meu container. E meu texto também vou centralizar. E vou colocar uma distância entre eles também. Eu posso colocar 60 de distância. Aqui também eu posso aumentar ele para aparecer um título mesmo. Então eu posso colocar 40. Posso colocar cards maneiros. Olha só, tá? Então, cara, isso é bem interessante mesmo, tá? De você explorar, beleza? Nossa aula já está ficando um pouco longa. Vamos passar na última coisa aqui, né? Que é interessante você saber, que é a parte de prototipação, tá? De uma forma muito rápida, né? Eu vou... eu tirei o meu título aqui dentro, vou colocar aqui de novo. show de bola. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu quero que... Vou tirar isso aqui. Eu vou dar uma customizada nessa segunda tela para como se fosse uma tela que tem o meu card principal, digamos assim, tá? Então só vou aumentar aqui bem, de uma maneira bem besta mesmo, tá? Para vocês verem, tá? Quando eu clicar nesse card aqui do meio, eu quero que o Figma me leve para essa outra tela aqui. O que eu tenho que fazer? Protótipo. E aí que começa as interações, tá? Quando eu passo o mouse, aparece essa bolinha, ó, e eu posso conectar essa bolinha em qualquer outro lugar, tá? Então eu vou conectar, eu quero ir para essa tela aqui. Vou conectar aqui, tá? E aqui, inclusive, olha só, apareceu até umas coisas novas aqui do Figma, que é algo novo, né? Realmente. Então, quando eu largo aqui a minha conexão, né? Olha só, conectei aqui, aparecem as opções Navigate to, ou seja, eu vou navegar dessa tela para outra tela, tá? E aí eu posso escrever, aqui eu seleciono qual tela é, inclusive tá desktop, em vez de ser desktop, né? Deixa eu ajustar aqui. Desktop, certinho. Então nessa minha linha, ó, eu posso escolher inclusive o tipo de animação. Se eu quero dissolve, ele até mostra uma opçãozinha aqui que é tipo um fade in, né? Um fade. Posso colocar Smart Animate, que eu já vou mostrar pra vocês, mas vamos deixar instante por enquanto, tá? E também tem essa opção aqui de resetar a posição, tá? Mas olha só o que vai acontecer. Ganhou esse flow, que é tipo assim, um fluxo, né? Então, digamos que eu tenho fluxo de login, fluxo de cadastro, fluxo de etc, né? Posso colocar aqui diferentes fluxos dentro do meu protótipo, então, para a pessoa navegar, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, e clicar aqui no play, agora, que já vai mostrar para mim antes disso, eu vou tirar essa... Não quero nenhum... Ó, vou colocar none aqui, para ficar nenhum mockup ali para mim, tá? E olha só, quando eu clico fora agora do meu frame aqui, ele aparece uma animaçãozinha ali. Significa que tem alguma interação para você fazer. Então você vai aqui em cima e vou clicar em cima dele. Olha o que acontece, ele me levou lá para a parte para a segunda tela que eu quis, tá? E aí, vamos começar a mexer nas opções aqui de efeitos, né? Então eu vou colocar o Dissolve. Eu vou usar a seta do teclado para voltar. Ou tu pode usar o R para ele resetar aqui o protótipo. Você pode clicar aqui no card, ó.
aconteceu uma animaçãozinha, ó. Tá vendo? Agora vamos usar o Smart Animate. E vai acontecer outro efeito, ó. Tá? Outro efeito mesmo, tipo assim, tu consegue fazer algumas animações com o Smart Animate utilizando os mesmos componentes, tá? Então isso é bem interessante também, tá? Olha só, fez uma animaçãozinha. É meio que ele pega a posição inicial e depois aplica a posição da próxima tela com uma animação, tá? Então ele transforma tudo com essa opção aqui de Smart Animate, tá? Aqui no tempo também você pode utilizar aqui a curva da animação e também o tempo de animação, tá? Então se eu quero bem lento, vou colocar aqui 10.000, digamos assim, que acho que é o máximo de tempo que ele me permite. Ó, ele vai mudar bem lentinho, olha só. Fechou? Temos outras opções aqui também, tá? Eu vou colocar nesse segundo card. Tá? Temos a opção de navegar to, tem a opção de voltar, tem a opção de variável, de condicional agora, que é um pouquinho mais avançado, tá? Tem a opção de scroll to, então isso aqui, cara, fica para você explorar aí, né? Mas eu vou mostrar aqui, eu acho que um legal que eu utilizo bastante também, que é um modal. Então, digamos que eu vou colocar um frame aqui qualquer, né? Poderia ser um auto layout também, né? Tá? Mas eu vou colocar um texto aqui chamado opa, tá? Vou colocar um texto aqui chamado opa e eu vou deixar ele aqui do lado. Nesse card aqui, vou em protótipo de novo, coloco aqui, né? Linko ele no meu frame aqui e vou pegar a opção de Open Overlay. O que significa Open Overlay? Ele até muda o íconezinho aqui, tá? Significa isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Agora nesse card que eu setei, ó, ele abre por cima, tá? O Open Overlay ele vai abrir por cima esse elemento, ó. Tá? Inclusive você pode colocar aonde que você quer. Se você quer adicionar ele no centro, ele no lado, ele embaixo, ou de uma forma manual, ó. Você também seleciona, eu quero ele aqui em cima, ó. Quero ele aqui em cima. Vou mudar a cor dele também, pra gente ficar mais fácil de ver lá no nosso protótipo. Ó, vou colocar ele assim, né? Vou dar um R aqui pra resetar tudo. Ó, abriu lá em cima. E aí, se eu quero uma animaçãozinha também desse cara, bem protótipo, né? Se eu quero que ele abra com uma animação, posso vir aqui também e adicionar, inclusive um background, ó. Eu posso selecionar essa opção, ó, close when clicking outside, ou seja, se eu clicar fora ele vai fechar, tá? Vocês vão já ver. E adicionar um background, eu vou colocar aqui 70 de background, olha só. Então ficou um modalzinho, ó, tá? E aí, claro, eu não vou deixar ele ali no canto, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele centralizado, para abrir centralizado, tá? E é isso, cara. Assim você vai explorando as funcionalidades aqui. Você pode criar um protótipo real, um protótipo que pareça exatamente como o produto final e você testar, tá? Inclusive testar com usuários. Então isso é bem interessante mesmo. E a última coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é a parada de variantes, tá? Então olha só, eu peguei o nosso card aqui, vou criar um componente dele, vou criar uma variação desse meu componente, ó, aqui, ó, em add variant. Então digamos que eu quero um efeito de hover nesse meu botão. Eu quero que ele mude de cor e mude o meu stroke. Então eu vou colocar um stroke mais forte e vou colocar também uma outra cor nele. Ou enfim, vou colocar preto e tudo que está dentro eu vou colocar branco. Para ser bem nítido o que vai acontecer, tá? Com o nosso card. Então, ó, quando eu criei aqui componente e uma variante, eu posso definir o meu protótipo aqui também, ó, utilizando essas opções aqui de change to, ou seja, mudar para, tá? Então, aqui vai mudar para variante 2. Quando eu espera aqui, on click, tá? Quando eu clicar. Posso fazer também on drag, quando eu arrasto, quando eu coloco o mouse por cima, esse while hovering, né? Então, cara, tem muita opção aqui, tá? Eu vou colocar esse while hovering, que é quando eu passar o mouse por cima, ele vai mudar, tá? Eu vou pegar esse meu componente, vou jogar ele pra cá, tá? Vou até excluir esse aqui. E lá no nosso protótipo, já tá acontecendo, ó. Deixa eu resetar tudo. Ah, só que tá com um tempo muito grande, ó, por isso que tá assim. Eu deixei aquele tempo
de 10 mil aqui, ó. Vou colocar 400 ms, só que ele vai ser uma animação bem rápida, ó, tá? Ele tá mudando aqui a cor do nosso card. Então, isso aqui, cara, também é uma forma de você economizar muita tela e colocar tudo ali, todas as variações desse componente, utilizando essas variantes mesmo, tá? Então, cara, basicamente é isso, tá? Tente ir brincando dessa forma, tente ir reproduzindo novas interfaces que com certeza você vai dominar a ferramenta, você vai aprender de uma forma super rápida e quanto mais você praticar, mais você vai conseguir dominar a ferramenta, tá? Se ficou alguma dúvida, claro, eu posso ter deixado muita coisa passar porque foi um aulão rápido aqui, né? Mas se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários desse vídeo aqui, né? Que eu vou tentar explicar também. Fechou? Então é isso. É claro que seus estudos não podem parar por aqui, né? Então, se você quiser se aprofundar, né? Continue pesquisando, faça algum curso de Figma, etc, tá? E, inclusive no Web Process a gente tem ali o módulo de Figma, né? Então se você não saber Figma, você vai aprender lá dentro do curso também, né? Dentro do curso nosso aqui, o Web Process, né? No caso, nosso, meu e do André Valentim, beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.